Meu nome é Fábio Castellucci, eu tenho 31 anos. Hoje eu sou assessor e toco a parte de câmbio dentro da Taurus. Minha primeira profissão foi ser estagiário, na verdade, do alimentos e bebidas dentro do Hotel Nick. Lá eu aprendi a trabalhar com alta renda. E em 2013 mesmo, no final do ano, apareceu a oportunidade de trabalhar no banco. Então foi quando eu ingressei no mercado financeiro. Para ser sincero, eu tive duas quedas, né? Dois momentos que eu entendo que eu costumo dizer que eu quebrei, mas não que eu quebrei de fato. Eu só gastei mais do que eu poderia, acabei me endividando e entrando numa bola de neve. Eu ouvi uma vez uma frase, que é um provérbio africano que fala que o deserto ele fala mais de água do que todo o oceano. Naquele momento eu não tinha dinheiro, estava endividado e eu entendi que eu tinha que sair dessa bola de neve. Então a primeira coisa que me trouxe para o mercado, que me trouxe o interesse de saber um pouco mais e passar para as pessoas, foi quando eu tive que sair da minha própria dívida. Então eu tinha uma dívida no cartão de crédito, se tornou um empréstimo pessoal, que depois se tornou um consignado, até uma hora que virou um investimento e a carteira começou a andar sozinha. Aconteceram em dois momentos da minha vida, então um quando eu tinha mais ou menos 20 anos, outro quando eu tinha 25, e é interessante porque a gente tem que sair, na verdade, saber sair da dívida para entrar no investimento, e isso que me motivou, na verdade, passar isso para as pessoas. Eu entendo que um assessor, por gerar relacionamento, ele tem que estar por dentro de tudo que acontece, desde o programa de televisão que aconteceu ontem até, de fato, o próximo evento político que vai acontecer amanhã. Isso é o que muda o jogo. A informação hoje ela está presente em todos os lugares, mas ter confiança e poder passar essa informação adiante, eu acho que é uma grande característica de um assessor. A internet ela trouxe mais informação, mas ao mesmo tempo informações imprecisas. Então hoje um cliente muitas vezes ele entende que algum investimento faz ou não sentido por uma indicação vista no YouTube. Tá errado, naturalmente. O cliente ele tem que entender qual é o perfil de investidor que ele tem, qual é o risco que ele aceita tomar, qual é o horizonte de investimento dele, quais são as reais necessidades dele e quais são os planos futuros. Eu entendo que dentro do mercado a gente tem bastante insegurança com outros escritórios, outros profissionais. A gente sofre isso, né? Então, quantas vezes a gente não ouve aquele assessor que agiu de má fé com o cliente e o cliente ele perde a credibilidade no mercado ou na empresa como um todo, na corretora. A Taurus eu entendo que me traz essa segurança e naturalmente quando eu falo com o cliente eu trago a segurança de estar num lugar seguro, num lugar que tem essa credibilidade, tem histórico ao longo do tempo dos próprios profissionais. Cada profissional, cada um dos sócios que estão aí tem mais de 20 anos de mercado, então são pessoas que eu tenho a segurança de apresentar para o cliente e saber que que eles vão fazer a melhor escolha. Eu entendo que a Taurus ela transita no que eu gosto de fazer, no que eu gosto de estudar, que é o atendimento ao cliente, é o atendimento muitas vezes pessoa jurídica, o corporate, isso é um relacionamento mais profissional, a gente tem que ter agilidade, tem que ter transparência. E o segundo motivo é o corpo de colaboradores, né? Os sócios principais, os outros assessores, as outras áreas, tem muita confiança, inclusive nos principais sócios. Então eu posso estudar, eu gosto de estudar, mas eu acho que a experiência, você viver aquilo, você ter o entendimento, quantas vezes eu não passei por uma crise. Dentro da Taurus eu sou a pessoa com o maior tempo de XP. Então eu passei por Brumadinho, passei por Mariana, passei por pandemia, 2 eleições, Copa do Mundo. Querendo ou não, a gente entende que a experiência, eu entendo pelo menos que a experiência ela faz a diferença quando a gente fala de uma carteira de investimento e relacionamento. Eu entendo que a empatia, me colocar no lugar do outro, quando o cliente ele quer trocar um carro, o imóvel, eu tenho que pensar como se fosse meu, a dor mesmo de talvez não ter um dinheiro para aproveitar uma oportunidade, ou entender que a felicidade do cliente de fazer uma viagem é a minha felicidade também, de poder ajudá-lo com isso. Aprendo muito em me colocar no lugar do outro. Mas eu entendo que a minha profissão hoje ela é um relacionamento de alto valor agregado. Então, um legado que eu quero deixar de fato é passar esse relacionamento, ser importante na vida das pessoas. Recentemente eu tenho um caso aqui, uma cliente minha, eu conheci ela quando ela era solteira, ela casou, eu sou um bom amigo do marido dela, ela virou mãe, eu fui chamado para o chá de bebê,
estou presente na vida dela. Hoje ela, o marido dela, a filha dela, são pessoas que eu quero próximo de mim e faço questão, são aqueles clientes que viram amigos. E estar junto com ele em todos os desafios, certamente é a diferença, né? O grande diferencial hoje do mercado. O investidor, ele pode esperar, quando ele vier para a TORUS, ele pode esperar um atendimento personalizado, soluções sofisticadas. Eu entendo que um bom relacionamento, transparência, um corpo de excelência, profissionais trabalham há muito tempo no mercado, é um time que joga junto, é um time pequeno, porém realmente que faz acontecer. Eu entendo que é um escritório de fato de confiança, que vai trazer a credibilidade. Quantos escritórios não tem na rede XP, né? E quantos não vão tratar o cliente como um número? Eu entendo que a TORUS não entra nesse número. De fato, a TORUS ela vai olhar cada cliente individualmente. O conselho que eu dou, então, para quem quer crescer como investidor, eu acho que a resiliência, no primeiro momento, é o que é mais importante, e o corte de gastos. De nada adianta a gente pensar em alternativas sofisticadas para aumentar o retorno se eu não tiver um controle de gastos e de custos, naturalmente, despesas como um todo. Então, eu entendo que o controle de gastos ele é mais importante, é tão importante ou mais do que o retorno de investimento. De nada adianta eu ganhar 10 e gastar 15. Eu tenho uma filha de 5 anos, o amor da minha vida, ela faz com que eu acorde e vá dormir pensando nela, pensando em dar um futuro para ela, honrar os meus pais. Isso eu entendo que são decisões de trabalho, né? Eu entendo que fui criado dessa forma, pensando em ser cada vez melhor, e eu entendo que ajudar o brasileiro a investir melhor. Eu mesmo, no passado, não tive uma boa educação financeira. Por mais que meu pai seja meu melhor amigo, havia um tabu de falar de educação financeira. Hoje, esse tabu caiu, mas ainda é importante fomentar, né? Mudar um pouco a mentalidade do brasileiro, que é imediatista. Então, se eu pudesse deixar um legado, talvez seria ajudar um pouco mais essa transformação financeira do Brasil e deixar alguma coisa de bom para minha filha. Acho que é deixar um bom exemplo. Acho que de alguns anos atrás, ficaria muito feliz de ver como eu estou hoje. Certamente ele teria orgulho. O Fábio, hoje, ele é uma pessoa mais madura, ele é uma pessoa mais centrada no trabalho, uma pessoa família. Eu acho que com certeza o Fábio do passado, hoje eu olharia para o Fábio do presente com admiração. Hoje eu sou uma pessoa que evoluiu financeiramente, pessoalmente e profissionalmente falando. Economize, faça boas decisões, família e estudo sempre. Acho que isso é uma decisão que eu tomei lá atrás, eu não me arrependo. Me juntar sempre com os bons profissionais, o ambiente faz a diferença e de fato eu acho que o pé no chão, né? O pé no chão sabendo que tudo é a longo prazo. E o longo prazo nada mais é do que a junção de pequenos curtos prazos. Não adianta eu pensar apenas daqui 10 anos, 15 anos, se eu não pensar, semana que vem eu tenho que fazer algo em prol desses próximos 15 anos. Daqui um mês, minha vida tem que estar coerente com o que eu quero daqui 15 anos. Esse seria meu maior conselho.